Hey guys, how's it going? I'm Teacher Reginaldo. Uma coisa muito importante na hora de falar inglês é você saber pronunciar as palavras de maneira correta. E aqui eu não vou nem entrar na questão de tem que ser perfeito, nada disso. É porque eu não concordo com isso, não precisa ser perfeito na sua pronúncia, tá? Mas uma coisa que é sim muito importante é você saber onde está a sílaba tônica, né? Porque se você não pronuncia a palavra direito, ali onde está a sílaba tônica, não dá para entender. E muita gente fala assim, né? Eu falo isso em sala de aula, eu falo com meus alunos, eu falo assim, ó, toma cuidado com essa palavra aqui, se você pronunciar dessa forma, um americano, um britânico não vai entender, né? Ou qualquer pessoa que fala inglês, né? Não precisa ser americano ou britânico, mas a pessoa não vai entender. Aí o aluno fala assim, você acha, não sei o quê, eles estão fazendo graça que eles entendem. Não entendem, porque muda o som. E às vezes você não está esperando. Claro que se você parar para analisar, você falar, peraí, o som não... tá, entendi. Você para analisar, de repente você até consegue entender ali o que está sendo dito. Mas numa conversação assim, ó, que tá rápido, o som tá vindo, você não tem tempo para parar e analisar o que foi dito. Foi dito, o som chegou para você, e se não tiver, essa sílaba tônica não tiver no lugar certo, você não vai entender. E um nativo não vai entender mesmo. Até porque o inglês ele é muito mais sensível, né? Tem muito mais sons ali, né? Sons que a gente não tem na língua portuguesa. Então, isso acontece. O português é uma língua mais dura, né? É uma língua mais... Ela é percussiva, né? Agora o inglês não. Tem muito desses sons ali, eles têm que ser pronunciados. Não perfeitamente, mas, como eu disse, a sílaba tônica tem que estar no lugar certo. Ó, eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou falar uma coisa em português e eu quero ver se você entende, tá? De primeira, assim, ó. Claro que, né, se voltar para analisar, você vai acabar entendendo. Mas assim, ó, na primeira, vê se você entende isso aqui, ó. A parede não é baixar, é altar. Você entendeu o que eu falei? Volta um pouquinho aí, vê se você entende. Vai, vou esperar. Então, beleza. Sabe o que eu falei? Eu falei isso aqui, ó. A parede não é baixa, é alta. Foi isso aqui que eu falei. Claro que eu trouxe um exemplo extremo, né? Eu troquei toda a sílaba tônica aí dessas palavras. Então, eu falei a parede não é baixar e altar, né? Mais ou menos isso que eu falei. Tá vendo como não dá para entender se a gente falar assim, né? Então, a palavra é parede. Parede. A sílaba tônica tem que estar no E. Parede. Não é parede. E também não é parede. Certo? Não. Não. Não é não. Não. Baixa. Não é baixar. Alta. Não é altar. Certo? Por que eu trouxe isso agora? Porque é o seguinte. Essa palavrinha aqui, por exemplo, ó, mas eu vejo 98% das pessoas pronunciando ela policy. Policy. Não é policy, é police. Police. Certo? E sem falar dos números, né? A pronúncia de 15 é 15. Então, a sílaba tônica está no in. 15, né? 16, 17, né? Quando você fala 16, confunde com 60, que é 60, certo? Então, a sílaba tônica, ela manda, sabe, na palavra. Se você não pronuncia a sílaba tônica no lugar certo, entende-se outra coisa. Olha essa frase aqui, por exemplo, ó. I don't like it. I don't like it. Não é I don't like it. I don't like it, né? E muitas vezes as pessoas pronunciam I don't like it. Forte assim, né? It. Tá errado também, né? Mas I don't like it. I don't like it. Percebe como isso dita a velocidade da tua conversa. Dita o flow das palavras, né? De como que tá saindo aí o som da tua boca. Então isso aí pode, por muitas vezes, deixar quem tá do outro lado meio confuso. Fica, né? Ou pelo menos vai soar estranho o jeito que você está falando, certo? E imagina só, né? Como exemplo extremo que eu dei lá no português, né? Daquela frase. Às vezes você está falando daquele jeito lá, um monte de coisa no inglês.
Então, por isso que às vezes as pessoas não entendem muito bem umas às outras, né? Porque a sílaba tônica está no lugar errado, certo? Então, prestar bastante atenção onde está a sílaba tônica, para não falar parede. Então, parede, né? Para falar parede. Essa palavrinha aqui também causa bastante confusão aí, né? Não é afternoon. Afternoon, é afternoon. Afternoon. A sílaba tônica está no noon, certo? Então é good afternoon. Good afternoon. Inclusive, uma vez eu estava rodando no Instagram aí e eu vi um vídeo lá e aí tinha dois caras, não lembro se eram brasileiros, eram de algum país que não fosse língua inglesa, né? E eu acho que eles estavam nos Estados Unidos e tal. E aí um deles falou assim pro outro, ó, vai lá para aquele rapaz lá e fala good afternoon para ele. Fala boa tarde. Ele não falou nem good afternoon, mas ele falou assim, vai lá e fala boa tarde para ele. Ele foi até um cara no supermercado, parecia ser um americano mesmo. E ele falou assim, chegou um cara e falou assim, good afternoon. Good afternoon. E aí, olha só que loucura. Esse cara que recebeu essa informação era um homem negro. Era um homem de pele escura. E aí, o que aconteceu? Sabe o que ele entendeu? Ele entendeu assim, ó. Ele entendeu isso aqui, ó. Go to Africa. Quase que o cara apanha lá, né? Então, tipo assim. Aí o cara só falou assim, ó. O quê? Você tá me mandando ir pra África? You're telling me to go to Africa? Ele falou desse jeito. You're telling me to go to Africa? Então, olha só o problema que às vezes pode causar, né? O cara falou good afternoon. Good afternoon. Soou meio como go to Africa. Go to Africa. Sabe? Então eu ouvi aquilo e falei, olha só, como é que pode até ser um perigo, né? Você não tá falando direito, né? É claro que isso também não é para botar medo, né, nas pessoas para falarem inglês, mas é só para presta atenção na sílaba tônica, né? Ouve com carinho, pronuncia direitinho, né? Capricha na pronúncia, né? Como eu disse, não no sentido de ser perfeito, mas a sílaba tônica tem que estar no lugar, né? Senão pode causar esse tipo de coisa aí, né? E que pode ser chato, né? Então, trabalha na sílaba tônica, sabe? Presta atenção ali onde que está sendo onde é o acento forte, né? Para que isso não te, de repente, coloque aí numa situação meio complicada. Eu queria trazer esse vídeo aqui hoje para mostrar que eu vejo isso acontecer, sabe? Na escola onde eu dou aula, com os meus alunos particulares, né? Então, eu vejo, assim, e não é uma pessoa só que pronuncia policy. São várias. Não é uma pessoa só que pronuncia good afternoon. São várias. Não é uma pessoa só que pronuncia 16. São várias. Então, são erros muito comuns, né? Então, para você já ir lapidando o teu inglês aí, você vai consertando essas palavrinhas, né? São palavras que a gente aprende desde o início, né? A gente está começando. Então, já capricha nelas. Para você não chegar lá na frente já conseguindo desenrolar bem no inglês, mas pecando em pronúncias de palavras muito simples, né? Então já vai consertando desde agora, para o teu inglês já ir ganhando forma, né? Já ir ganhando flow mesmo da língua inglesa, né? E você não falar I don't like it, I don't like it, né? Para soar mais ou menos como os nativos soam, né? Tudo bem, eu sei que a gente sempre vai ter sotaque, isso aí, sabe? É tranquilo, não tem problema. Você pode falar com o teu sotaque. Mas que a sílaba tônica esteja no lugar certo, né? Para que você não seja aí mal entendido. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like aí. Se inscreve também se não for inscrito. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.